Hoje eu vou contar a história de um dos símbolos mais macabros de todos os tempos, a suástica nazista. Bom, vamos começar então falando um pouco de história. A suástica não é para ser tão macabra, ou pelo menos não era. Ela ganhou esse peso depois da Segunda Guerra Mundial, quando ela foi utilizada massivamente pelos alemães. A gente não sabe muito bem quando surgiu a primeira suástica, mas por base de história a gente tem uma noção que ela tenha surgido ali por volta de 5.000 anos atrás. Uma curiosidade bem interessante é que a palavra vem do sânscrito svastika. Provavelmente não é assim que fala, mas ela significa condutora do bem-estar. Inclusive, a suástica era vista como símbolo de boa sorte em muitas culturas. Ela era estampada em estátuas, moedas, e na cultura hindu ela representava até mesmo a fortuna. Porém, tudo isso mudou quando em 1920 foi fundado o Partido Socialista Alemão. E a partir desse momento, o Partido Nacional Socialista ele utiliza da suástica como emblema principal para representar o partido. E isso foi aderido por causa da sugestão de um poeta. Seu nome era Guido von List. Provavelmente também a pronúncia está errada. Mas depois de toda essa introdução, vamos tentar entender a interpretação que a gente tem hoje em dia do design da suástica. Então a primeira coisa que a gente precisa notar é que a suástica nazista está num ângulo de 45 graus em relação à suástica budista. E isso foi ideia de Hitler. Muitas pessoas acreditam que elevar o ângulo em 45 graus foi para trazer uma imponência para a suástica em relação à suástica budista, mas também isso são só teorias, não tem nada comprovado. Além disso, Hitler também criou o design da bandeira, então a gente pode falar que Hitler foi o designer do nazismo. O design da bandeira também tem um fundamento e um significado por trás. O vermelho significa o social. O branco significa o pensamento nacionalista do movimento. E a suástica representava a vitória dos povos arianos sobre o judaísmo. Dá para perceber que a intenção que Hitler tinha já era de mudar a percepção que os povos tinham em relação à suástica. Então a gente percebe que Hitler pega um símbolo antigo que tinha representação de sucesso, bem-estar e fortuna e altera esse símbolo trazendo características que ele queria passar para fortalecer a ideia do nazismo e assim transmitir uma mensagem positiva em relação ao movimento. E não para por aí, porque além do design usado por Hitler, a gente tem a propaganda nazista que ajuda a difundir a suástica como símbolo nazista. E um dos elementos fundamentais nessa difusão da suástica foram os uniformes nazistas. E uma das teorias que envolve a criação desses uniformes é que eles foram criados pela marca Hugo Boss. Algumas pessoas falam que em 1933 Hugo Boss criou e distribuiu os uniformes para os militares nazistas. Em 1938 produziu os trajes da SS. Mas lembrando que tudo isso é só uma teoria. O que é interessante da gente ver com toda essa história é que como o nazismo conseguiu, através do seu design e da sua propaganda massiva, ressignificar um símbolo que antes era visto por muitas culturas como algo positivo e que depois de 45 seria visto, como um símbolo do mal por causa de todas as atrocidades que foram feitas. E isso ensina pra gente que unir ideologia, propaganda e design pode mudar a história da humanidade, mesmo que isso tenha mais de 5.000 anos.